Isso aí mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre memórias traumáticas, sobre o prejuízo que as memórias traumáticas trazem na nossa vida e como que nós podemos localizar esse registro traumático na íris e também como que é o processo de desbloqueio dessa energia condensada na nossa coluna vertebral. Só que para que a gente possa entender essa jornada de como essa memória traumática é registrada na íris, é importante que a gente entenda o que que é a memória declarativa e o que que é memória declarativa? Memória declarativa é aquela memória saudável, que consegue ser registrada no neocórtex e que ela é datada com o quando e o onde. Então a gente vai entender a diferença da memória declarativa para a memória traumática. Vamos entender como que o nosso cérebro armazena a memória traumática e a memória declarativa. E isso é importante para que a gente possa entender do porquê a memória traumática ela é assustadora e porque ela é fragmentada, tá? Depois eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Mas também é importante que a gente entenda por que que eu devo falar sobre traumas, por que que é importante eu abordar esse assunto. E é importante, pessoal, porque o tema de memória traumática, ao contrário de uma lembrança comum, o trauma ele não é algo que aconteceu no passado. O trauma ele é uma experiência que permanece viva no nosso corpo e no nosso sistema nervoso, ditando, portanto, a forma como nós pensamos, como nós nos comportamos e também as reações fisiológicas que acontecem no nosso corpo com frequência. Quantas pessoas vocês atendem que possuem reações de coração acelerado, excesso de suor, desconfortos digestivos, desconfortos gástricos, dores pelo corpo, eczemas no corpo. Não que toda doença seja derivada de um trauma, mas eu sei que um trauma não tratado, ele vai desembocar em uma doença. Isso aí é fato. Então, por isso que é importante a gente falar sobre trauma. E no exemplo que eu trouxe, antes da gente cair, antes da nossa conexão cair, eu falei para vocês, se vocês querem entender o peso de uma memória traumática na vida de alguém, usem o exemplo Você da pegou garrafa com a água. Quanto antiga que pesa uma nós garrafa com tinha? água? É. Gramas, 600 gramas? Ok, se eu segurar ela por 2, 3, Quer 5 ouvir minutos, os ela áudios? de fato pesa isso. Mas imagine eu segurar essa garrafa com o braço estendido por uma hora e meia. Ela passaria a pesar 10 quilos, 15 quilos, e se eu continuasse segurando ela, meu braço ficaria dormente e eventualmente poderia até mesmo gangrenar e cair ou então ter uma lesão muito séria. E isso é o impacto de um trauma na nossa vida. Quando a gente segura essas memórias traumáticas que revisitam o nosso sistema nervoso diariamente, a gente não lembra daquilo, mas a gente revive aquilo e experimenta novamente todo aquele ciclo de dor e sofrimento, toda aquela liberação desastrosa de hormônios como adrenalina, noradrenalina, cortisol, catecolaminas que vão afetar os nossos órgãos e que podem levar o organismo ao adoecimento. E para que a gente consiga compreender de forma mais facilmente o que que é uma memória traumática, eu sempre gosto de utilizar o exemplo do transtorno de estresse pós-traumático, porque é fácil de entender. Eu considero essa a forma visual mais fácil de compreender o impacto de uma memória traumática na nossa vida, tá? Então eu quero que vocês imaginem o seguinte: imaginem aí na mente de vocês um soldado que participou de uma guerra. Ele lidava constantemente com barulhos de bomba, barulhos de tiro, de armas, com gritos altos, cheiro de lama, cheiro de pólvora, experimentava temperaturas extremas, por vezes muito calor ou vezes muito frio. E essas experiências fez com que as memórias dessa situação não seguissem o fluxo normal de uma memória comum, barra memória declarativa. Essas memórias traumáticas da guerra, elas não se fixaram numa área chamada neocórtex. Depois eu vou mostrar para vocês isso com imagem, vai ficar mais fácil, tá bom? Eu quero dizer aqui apenas que a memória traumática de um soldado que vive um grande estresse na guerra, ela não segue o fluxo normal de uma memória. Ela se torna fragmentada e ela vai habitar uma região do nosso cérebro chamado sistema límbico, que é formado pelo hipocampo, pela amígdala e pelo nosso córtex pré-frontal. Isso quer dizer que, mediante a um gatilho percebido de forma consciente ou não,
que o remeta a uma situação de guerra, como por exemplo, imagine que este soldado voltou da guerra e anos depois ele está caminhando em uma grande avenida e escuta um barulho de buzina. Esse gatilho pode levá-lo a lembrar de um barulho de bomba ou então de um barulho de tiro. Então, esse ruído pode ativar essa memória traumática e o soldado tem a sensação de reviver, de experimentar novamente o campo de batalha. Vejam que ele não se lembra, ele revive tudo aquilo. Ele literalmente volta no tempo e volta a habitar o campo de batalha. E toda aquela adrenalina vem novamente à mente. Então o coração volta a acelerar, o excesso de suor começa a escorrer, a mente fica agitada, ele vai ter toda aquela liberação de hormônios que eu falei com vocês. E quando isso acontece frequentemente, então quando ele tem essas revivências traumáticas diariamente, ou duas, três vezes na semana, isso vai enfraquecendo os órgãos. Quais órgãos? Os órgãos de choque que nós falamos tanto na nossa live de ontem. Microsemiótica irídia, a análise irídia, ela serve para que a gente veja a causa, o gatilho, mas também serve para que a gente veja a posição, onde essa descarga frequente hormonal vai desembocar. O que ela vai afetar? O que ela vai afetar é o órgão de choque. Mas nós também podemos ver na análise irídia o trauma, o tempo, o quando, para que a gente possa desbloquear essa energia condensada. Então, quando me perguntam quais os danos de uma memória traumática, eu digo, são muitos. São muitos. Depende da quantidade de tempo que essa memória traumática volta à mente e fica nos afetando. Mas agora eu quero explicar para vocês o que é a memória declarativa e a memória traumática. Porque se a gente não entende o que é a memória declarativa barra memória comum e o que é a memória traumática, a gente não consegue avançar nessa live e a gente não consegue entender como que essas memórias impactam a nossa mente, materializando-se em um trauma. Então, é importante que vocês compreendam isso que eu vou explicar daqui para frente, ok? Pessoal, os meus slides eles estão passando para vocês, só me deem esse feedback para que eu continue a live de hoje. Vamos lá, vamos lá. Tem áudio aberto? Sim, o slide está passando. Perfeito, ok. Que bom. Então, aqui agora nessa lâmina, nós vamos aprender sobre memória declarativa e memória traumática, tá? Lembre-se, memória declarativa e memória comum é a mesma coisa, só porque o termo técnico, aquele termo mais chique, mais elegante, é memória declarativa. Legal? Então, assim, agora que a gente conseguiu entender, né, através do exemplo do transtorno de estresse pós-traumático com o soldado, a gente conseguiu entender que o transtorno de estresse pós-traumático, que essa memória traumática que volta à mente, ela é uma reatualização do sofrimento. Vocês devem estar se perguntando, Renar, mas por que que o cérebro faz isso, né? Por que que o nosso cérebro joga essa memória traumática de volta à mente e fica ali over and over, ou seja, voltando e voltando e voltando? Por que que ela não vai descansar? Por que que ela não vai embora? Por que que ela volta à tona? Por que que isso acontece? Por que que a pessoa não guarda essa informação traumática como uma lembrança qualquer, que a gente pode acessar quando a gente quer e não que volta de forma intrusiva? E a resposta para isso está na diferença entre como o nosso sistema processa uma memória comum e uma traumática. Observem na tela de vocês aqui, ó. A gente sabe, né, a neurociência sabe muito bem que em situações normais o caminho de uma memória comum ou declarativa, ela é muito bem organizada. Existe ali todo um trajeto que ela vai percorrer até ela se transformar em uma memória de longo prazo. Tá legal? E o que acontece é o seguinte, a gente vamos imaginar, tá? Eu vou desenhar para vocês aqui agora o caminho da memória comum. Então vamos imaginar que acontece alguma coisa. A gente viu alguma coisa, a gente pensou em alguma coisa, a gente passou por alguma coisa. Então, né, vamos colocar aqui, passamos por alguma coisa, vimos alguma coisa, por exemplo. Então, o nosso córtex pré-frontal, que tá bem aqui, tá? O córtex pré-frontal tá bem desenhado, olha só, deixa eu pegar um ponto aqui para vocês, ó. É bem essa região daqui para frente. Na ilustração ele fica maior, mas basicamente desenho uma linha aqui. O córtex pré-frontal é daqui para frente. Então acontece algo, o nosso córtex pré-frontal, ele assume o comando e ele começa a processar aquilo que eu estou vendo ou aquilo que está acontecendo de uma forma lógica.
ele começa a raciocinar, ele começa a planejar, ele começa a compreender aquilo que está acontecendo ao meu redor. E aí ele processa essa informação e ele vai enviar essa informação para uma estrutura no meu sistema límbico, que é essa parte verde aqui, ó. Qual que é essa Vou estrutura? É fazer o um negócio hipocampo. aqui. Então, meu córtex pré-frontal processa algo e envia para o meu hipocampo a mensagem. Olha só, hipocampo, acabou de acontecer isso, isso e aquilo. O hipocampo fala, ok, perfeito. Ele vai lá e dá um carimbo essa memória, que é um carimbo de data. Ele define então quando aquilo aconteceu e onde aquilo aconteceu. E ele vai pegar agora esse arquivo e ele vai enviar para uma outra estrutura chamada de neocórtex, tá? Que ele fica aqui nessa região mais vermelhinha. Ou rosinha, chamem como vocês quiserem. Eu não enxergo muito bem cores, tá bom? Então, o hipocampo ele vai enviar essa informação para o meu neocórtex. Com a seguinte informação: olha, neocórtex, isso aqui aconteceu tal dia, em tal hora e em tal lugar. Beleza? Beleza. O neocórtex fala, beleza, show. E agora o neocórtex ele vai armazenar essa memória. E isso se torna uma memória declarativa. E é por isso que você lembra, por exemplo, do que almoçou ontem, sem sentir tão bem ali o sabor da comida ou a fome de novo. Isso se torna agora um fato arquivado. Então vamos passar novamente aqui pela ideia. Algo acontece, o meu córtex pré-frontal, ele raciocina sobre aquilo que aconteceu e ele envia uma mensagem para o meu hipocampo. O meu hipocampo fala, ok, isso aconteceu tal dia e em tal lugar. E manda lá para o meu neocórtex, que é a região onde a memória vai ficar armazenada para que eu possa acessá-la novamente daqui a algum tempo. Agora é incrível, tá? Sobre a memória traumática. Como que a memória traumática funciona? Aqui o cenário ele muda completamente. Porque tudo que vai acontecer daqui para frente estará sob a influência, estará sob o domínio de uma glândula pequenininha chamada amígdala cerebelar, que é essa aqui, ó, que fica na mesma estrutura do meu cérebro límbico, onde nós já temos o hipocampo. Então, bum! Você foi lá e tomou um susto, tá? O soldado aqui viu, escutou uma bomba, levou um tiro, viu um colega morrendo, né? Experimentou algo completamente desagradável. Ou então alguém de nós aqui, às vezes, passou por um sentimento de luto, demissão de emprego, um acidente, sei lá, seja lá o trauma que essa pessoa possa vir a sentir. Quando aquele evento acontece, o processamento do meu córtex pré-frontal, que é a estrutura do meu cérebro que torna o raciocínio lógico, ele estará sob influência da amígdala. E o que que a amígdala faz? A amígdala é a estrutura do meu cérebro responsável pela liberação de neurohormônios, de neurotransmissores e de hormônios do medo e do estresse. Então vamos imaginar que algo estressante aconteceu. Naquele exato momento, eu terei uma rajada de, por exemplo, noradrenalina, de adrenalina, de cortisol, de catecolaminas, de acetilcolina. E essa rajada, ela é importante para que eu possa reagir àquilo que aconteceu. Ah, uma bomba, bum, eu saí correndo. Ah, algo aconteceu, bum, eu tomei ali alguma ação. Então, o meu córtex pré-frontal, ele estará agora sob o domínio da amígdala. E por que que isso é importante? Porque quando algo impactante acontece, a minha amígdala vai disparar esse alarme biológico que eu falei, liberando muitos hormônios em altíssimas quantidades. E esse tsunami hormonal ele vai reduzir drasticamente a capacidade do meu córtex pré-frontal de processar a informação de forma lógica, tá? A memória que o meu córtex pré-frontal deveria processar, ela fica fragmentada. E essa informação que ele deveria enviar para o meu sistema límbico, né, que é onde fica lá o meu hipocampo, essa informação ela vai, ó, fragmentada. E sob, na verdade, eu diria que até mesmo intoxicada pelo excesso de cortisol que surgiu ali. Então, o meu hipocampo, que tem aquela função de datar com um carimbo o quando e o onde, ele simplesmente não consegue mais.
ele fica tonto, ele fica inebriado, ele fica e nauseado, podemos dizer assim, sob o efeito do excesso de cortisol, de adrenalina, e ele não consegue desempenhar bem a sua função, que é colocar ali um carimbo de data onde ele deveria fixar o quando e aonde. Onde ele deveria informar ao corpo que aquilo que aconteceu já passou. Ele não fazendo isso, ele não envia essa memória para o meu neocórtex, que é o local do meu cérebro que armazena a memória em longo prazo, beleza? Então essa memória ela não é enviada para o meu neocórtex, então ela não vira passado. Ela fica vagando. Ela fica vagando entre a minha amígdala, o meu hipocampo e o meu córtex pré-frontal. Por isso, quando sei lá, o seu Que paciente, por exemplo, bonito. ouve um barulho ou quando ele sente um cheiro que lembra o trauma, a amígdala ela reativa tudo instantaneamente e o corpo dele não lembra, ele revive. Então, esses são os caminhos que a memória passa. Memória comum ou memória declarativa é processada pelo meu córtex pré-frontal, que envia para o meu hipocampo, que recebe um carimbo de quando e onde, que envia para o meu neocórtex, onde será armazenada em memória de longo prazo. Agora, a memória traumática, ela é iniciada, essa esteira, ela é iniciada por uma descarga hormonal da amígdala, que vai deixar o meu córtex pré-frontal tonto, que vai levar a informação fragmentada para o meu hipocampo, que não vai saber lidar com essa memória e, portanto, ele não pode enviar ela para o meu, pro meu neocórtex. E essa memória, ela fica vívida entre pipocando, podemos dizer assim, entre córtex pré-frontal, entre amígdala Oi, e entre hipocampo. Por isso que a pessoa que oi, é traumatizada, ela fala que ela tem oi. memórias intrusivas, pensamentos intrusivos, porque esse pensamento ele não foi finalizado e ele fica em uma região do meu cérebro muito vívida, pipocando. E é assim que acontece a memória traumática. E agora, tá, Renar? Ok. Entendi a diferença entre memória declarativa e memória traumática. Tá tudo perfeito. Entendi que a memória comum barra declarativa ela se torna memória de longo prazo. E entendi que a memória traumática ela não é registrada no meu neocórtex. Ou seja, ela não se transforma em passado. Mas sim, ela é sempre um presente. Porque tudo aquilo que pipoca no meu córtex pré-frontal, hipotálamo e amígdala é aquilo que está acontecendo comigo o tempo todo. É claro que na maior parte do tempo ela fica submersa, ela fica desativada, porque novas informações estão chegando ali para mim. Mas é apenas eu ter um gatilho ou apenas a minha mente ficar em silêncio que, bum, aquela coisa volta novamente à tona. E é por isso que as memórias traumáticas elas despertam quando elas querem. Porque é eu experimentar um pouco de silêncio, é eu entregar um pouco o comando para o meu corpo que ela retorna à minha mente. E aí, se eu não sei como combatê-la, aquilo dói, aquilo fica vívido na minha mente e eu tenho a sensação, literalmente, de estar revivendo tudo novamente. Mas e agora? O que que a microsemiótica irídia tem a ver com isso? A gente se pergunta, é possível, portanto, eu identificar traumas na íris? Se eu sei que a memória traumática ela fica pipocando nessas regiões que eu falei, será que a íris teria então capacidade de fazer o registro do trauma? E agora eu começo a fazer vocês questionarem e ficarem mais reflexivos. Renar, se, Renar, se o hipocampo é a estrutura responsável por colocar um carimbo de quando e onde, se na memória traumática ele não consegue fazer isso, por que que a íris consegue registrar a data? Vamos chegar lá muito em breve. Então é o seguinte, pessoal. Ontem eu apresentei para vocês, a live de ontem foi muito importante, tá? Quem não pôde assistir, volta lá e assiste, claro, depois dessa live. Tá lá salva no Instagram. E ela vai sair daqui a alguns dias do meu Instagram, no Instagram do Centro Ravid, beleza? Então é o seguinte. Ontem eu mostrei para vocês que o olho, né, especialmente a íris, eu mostrei para vocês que a íris e o cérebro compartilham a mesma origem embriológica, que é a neuroectoderma. Isso significa o quê? Só um momentinho, uma aguinha aqui. Então eu mostrei pra vocês o seguinte, o que ontem, né? Que cérebro e íris compartilham a mesma origem embriológica, certo?
que é o folheto embrionário neuroectoderma. Eles são feitos no mesmo instante e compartilham os mesmos tecidos. Isso significa, pessoal, que a íris não está perto do cérebro. Isso significa que, morfologicamente, a íris ela é uma extensão do cérebro que está exposta ao mundo. Então, as minhas vesículas ópticas, né, que é Você o tá termo com, correto você chamado tá lá com no meu folheto embrionário de o Wi-Fi neuroectoderma, ligado? ela é simplesmente Desliga aí o projetada Wi-Fi. para o meu rosto, mas a íris, Do seu ela é celular. uma Acho que extensão é do ele. cérebro É que se dá aqui. através de um nervo chamado nervo óptico. Então a minha íris, ela é literalmente tecido cerebral. Tudo aquilo que acontece no meu cérebro é refletido na íris, ok? Então quando a gente fala de memória traumática, estamos falando de um sistema nervoso que ficou preso, que ficou colapsado. Renato, tá ficando difícil. Vai ficar fácil daqui a pouco, beleza? Eu garanto que as coisas vão começar a ficar mais fáceis daqui a pouco. Pessoal, quem tem microfone ligado aí, eu peço que possa desligar, tá? Por favor, que tá atrapalhando os colegas. Obrigado a todos. Então é o seguinte, né? Até me perdi agora. Vamos lá. Então é o seguinte: quando a gente fala de memória traumática, a gente está falando de um registro do sistema nervoso que ficou preso, que ficou colapsado em algum local do tempo. Existe uma teoria que explica isso, tá? Existe uma teoria. Olha só, vamos por partes. Se na memória traumática o hipocampo é a estrutura do cérebro que não é capaz de registrar o quando e o onde de um trauma, por que que esse quando e esse onde fica registrado no corpo? Eu vou te explicar já, tá bom? E para isso precisamos voltar um pouco. Eu falei para vocês que o início da memória traumática, ela acontece por uma resposta da amígdala. Então a minha amígdala cerebral, ela desencadeia uma reação fisiológica muito intensa. Quem desencadeia essa reação é o meu sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático. Então a minha amígdala, ela vai ter uma descarga hormonal muito grande e vai ativar o meu sistema nervoso simpático ou parasimpático. Quando isso acontece, quando essa descarga hormonal ela acontece, o meu sistema nervoso ele entra em colapso. Então, ele registra no corpo, em algum local do corpo ele vai deixar registrado. Então, eu não consigo registrar de forma consciente a memória do quando e do onde, mas o meu sistema nervoso, que é um conjunto de fibras e de nervos, ele vai registrar isso. E agora, se eu sei que esse meu sistema nervoso autônomo é capaz de registrar, inclusive, eu não vou falar sobre isso aqui, tá? Mas pesquise no Google depois sobre a teoria polivagal. A teoria polivagal do neurocientista Stephen Porges é a teoria que mostra como isso acontece, que mostra por que que meu sistema nervoso autônomo registra o trauma e o meu cérebro não, tá? Então, isso que é importante entender. A amígdala vai disparar a minha reação hormonal e esse disparo vai ativar meu sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático, e essa resposta fica colapsada nos meus nervos, mas não na minha linha temporal da mente. Só que, só que, se cada parte da íris mostra o registro do funcionamento de um órgão, a parte da íris que mostra o sistema nervoso autônomo funcionando é uma estrutura chamada de banda do sistema nervoso autônomo. Então, ontem eu mostrei para vocês como a íris mantém registro de todos os órgãos. E existe um sistema no meu corpo que é capaz de registrar o trauma de forma inconsciente, que é o meu sistema nervoso autônomo. Só que o sistema nervoso autônomo eu consigo avaliar na minha íris através de uma estrutura chamada banda do sistema nervoso autônomo, certo? E por que que essa estrutura é capaz de registrar os traumas? Porque, novamente, a amígdala ela é capaz de ativar esse sistema em maior ou menor intensidade, certo? O sistema nervoso autônomo ele pode tornar-se simpático ou parasimpático. Então, quando algo é impactante a tal ponto de tornar-se
uma memória traumática, essa descarga hormonal fica registrada no corpo, que por sua vez se materializa na banda do sistema nervoso autônomo, através de introflexões ou extroflexões. Como a memória traumática não tem o carimbo de data do hipocampo, ela mantém o corpo em um ciclo vicioso de dor, revivendo esse evento na mente o tempo todo. Não fica registrado na mente, mas o corpo registra o ocorrido. E a gente vê esse registro na banda do sistema nervoso autônomo, mas também na pele, lá na nossa coluna vertebral, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, para quem aqui é leigo, para quem aqui está chegando e não entende muito de análise irídia, saiba que, deixa eu pegar uma lupa aqui, ó. Saiba que nós temos, deixa eu tirar a lupa agora. Saiba que nós temos uma estrutura na íris chamada de banda do sistema nervoso autônomo. Deixa eu pegar a canetinha aqui, que é onde eu vou passar o mouse agora, tá? Então, tudo isso aqui, tudo que é marrom, a gente chama de estromerídeo. Porém, existem algumas lesões, tá? Óbvio, quem está chegando aqui agora não vai saber os termos técnicos. Lesões é como se fossem buraquinhos, podemos chamar assim. Mas existe uma estrutura, que é a qual eu estou passando o mouse aqui agora, que é a banda do sistema nervoso autônomo. Essa estrutura, ela é formada por dois neurotransmissores chamados noradrenalina e acetilcolina, e ela é a representação do meu sistema nervoso autônomo, ou seja, aqui eu vejo a expressão do movimento simpático e do movimento parasimpático. Por exemplo, quando é difícil de visualizar, nós falamos que é um parasimpático. Quando é altamente visível, a gente fala que está sob forte influência do sistema nervoso autônomo simpático. Então aqui está o desenho. Agora na íris à direita eu coloquei aqui o desenho mais bonitinho, né, pintado de vermelho. Então essa estrutura da íris, ela é chamada de banda do sistema nervoso autônomo porque ela mantém um registro do meu sistema nervoso autônomo. E se o meu cérebro, se o meu hipocampo não consegue registrar a data do quando e do onde de um trauma, o meu sistema nervoso autônomo, ele registra. E por que que ele registra? Porque ele é o responsável pela resposta da amígdala, ou seja, pelo cortisol liberado em excesso, pela adrenalina liberada em excesso, pelas catecolaminas liberadas em excesso. E o nosso corpo, ele mantém registros, porque ele vai ter a data de quando aquilo aconteceu. Não a data, né? Ele não vai ter no meu corpo ali, que dia é hoje, sei lá, 3 de fevereiro de 2026. Mas o nosso corpo, ele é um mapa, né? Ele é formado por placas, então eu vou conseguir identificar uma placa que manteve esse trauma colapsado. E aí eu vou conseguir agora sim projetar esse colapso para a íris, no sistema nervoso autônomo dela, e eu vou conseguir agora identificar um espaço na banda do sistema nervoso autônomo para que eu possa localizar a data do trauma através de um mapa criado pelo Dr. Vincenzo de Spazio. Tá? Isso aqui não é um estudo do Renard, não é um estudo do Clodoaldo Pacheco, tá? Isso aqui é um estudo do Dr. Vincenzo de Spazio junto com o Dr. Daniel Lorito. O Dr. Daniel Lorito, ele conseguiu transmitir essas placas para íris, através de um estudo chamado cronorísco. E o Dr. Vincenzo de Spazio, ele conseguiu localizar essas placas na pele. Novamente, não é que na pele vai estar lá, um trauma aconteceu dia tal, mas é como se fosse um mapa. Ele vai conseguir identificar na coluna vertebral a vértebra que está colapsada. E depois, para que a gente, como terapeuta, pudesse se localizar, a gente deu tempos, assim como se fossem coordenadas em um jogo de War, por exemplo. Então, o professor Dr. Daniel Lorito, ele identificou essa estrutura de sistema nervoso autônomo na íris e depois fez um posicionamento de tempos nessa estrutura chamada de sistema nervoso autônomo e conseguiu localizar ali, então, os traumas, a idade dos traumas. E depois, o Dr. Vincenzo de Spazio, ele conseguiu localizar na coluna vertebral essas placas de tempo. E o que que a gente fez? A gente uniu os dois conteúdos, o conteúdo do professor Dr. Daniel Lorito, que identifica traumas na íris, e o conteúdo do professor Vincenzo de Spazio, que desbloqueia os traumas na íris. E tudo isso é muito perfeito. Pessoal, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. E como é que eu faço para enxergar isso?
Então, quando eu tenho ali o colapso do tempo no sistema nervoso autônomo, eu tenho o colapso do tempo registrado na íris, através de uma interrupção dessa banda do sistema nervoso autônomo que é empurrada para próximo da pupila. Empurrada para próximo da pupila ou afastada da pupila. Quando eu empurro, eu me refiro à introflexão, um trauma que aconteceu no meu tempo de vida, na minha vida. Quando eu digo uma extroflexão, que é quando essa banda se afasta da pupila, eu me refiro a um trauma que aconteceu no meu tempo embriológico, quando eu ainda era feto. Então a gente consegue visualizar isso. Olha que curioso essa íris azul aqui, muito bonita, linfática, uma banda do sistema nervoso autônomo brilhosa, luminescente. Eu vou passar um mouse e desenhar a banda para vocês, mas quando eu chego aqui, ó, olha que beleza, ó. Aqui entra e aqui sai. Novamente. Entra e sai. Mais uma vez. Entra e sai. Nesse caso, opa, desculpa, eu não passei o mouse aqui, né? Eu vi que eu estava sem o laser. Então aqui, ó. Passando o mouse sobre a banda do sistema nervoso autônomo, ok? Aqui nós temos interrupções, depois eu falo sobre isso. Mas agora quando eu chego aqui, olha só que coisa maravilhosa. Aqui, ó, entrou e saiu. Ele faz um bico, literalmente, entra e sai. Isso aqui é uma interrupção do tempo. Isso aqui é uma introflexão. Isso aqui é um registro do trauma. Que eu, sendo um bom microsometista, eu vou aprender a identificar quando aquilo aconteceu. Quando, Renan, esse trauma aconteceu? Aproximadamente aos 31 anos de idade. Eu sei que ainda existe um sinal, que é uma lacuna que acompanha essa introflexão, então eu sei que aos 31 anos de idade, essa pessoa passou por um trauma e o sentimento que ela teve foi de ingenuidade. Ela se sentiu magoada e se sentiu enganada. Renar, qual que é o risco disso? Muitos. Então agora eu aprendi que aqui, vamos imaginar que ela tenha 45 anos. Então aos 31 anos de idade, algo aconteceu que foi um trauma importante na vida dela. E a partir desses 31 anos, olha pessoal, olha o que eu vou falar, tá? A gente precisa conectar um ponto com o outro, tá bom? Então, aos 31 anos, algo aconteceu na vida dela que aquele registro de memória não se tornou uma memória de longo prazo e não ficou armazenado no meu neocórtex. Pelo contrário, ela se transformou em memória traumática e ela ficou armazenada em duas estruturas: o meu córtex pré-frontal e no meu hipocampo. E a partir de agora, toda vez que ela experimenta, toda vez que ela tem uma reação que surge como um gatilho que arremeta aquela situação, a lembrança, ela não é lembrança. Ela é uma revivência. Ela revive mentalmente aquilo que aconteceu e ela experimenta novamente aquela mesma dor. Pode ser que ela reexperimente uma vez por semana, uma vez no mês, algumas vezes por semana. Só que toda vez que ela reexperimenta aquilo, ela revive aquilo. Então é novamente descarga de adrenalina, descarga de cortisol, de catecolaminas. E esses hormônios, quando em descargas intensas, eles vão para algum lugar. Para qual local que eles vão? Para o nosso famoso órgão de choque. Então, o ditado, ele é correto. Água mole em pedra dura, tanto bate até quem fura. Hormônio tanto bate naquele órgão de choque que em algum momento ele adoece. Então agora a gente começa a conectar com a live de ontem. Qual que é o risco do órgão de choque? É que ele vai adoecer no longo prazo pelo excesso de reações hormonais. O que provoca essas reações hormonais, a revivência de um trauma. Claro, aqui eu estou falando de um fator, existe sedentarismo, né, a desnutrição, por exemplo, existem outras infecções virais, bacterianas, existem outros fatores. Estou falando de algo que a gente vê na clínica todo dia, beleza? Essa íris aqui do lado, que é uma constituição vestibular, é uma paciente que eu atendi. Pessoal, dúvidas podem colocar, tá? Essa paciente. Depois eu respondo a dúvida aqui, tá? Para colocar a dúvida e agora eu falei, depois eu respondo. Essa constituição mistobiliar, que é essa íris aqui mais amarronzada, é de uma paciente que eu atendi na semana passada. Foi na quinta-feira, olha isso, faz poucos dias. Me marcou bastante, tá? Porque assim, né? Quem se consulta comigo, na verdade, não somente comigo, mas com qualquer microsemitista, a primeira sensação é que é um bruxo na nossa frente. Porque ele
vê muito sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nós conjecturamos, sobre nossos comportamentos. E aí eu falei para ela o seguinte: olha, fulana, o que que aconteceu com você aos 37 anos? Que é essa mancha aqui, Psora, que tá empurrando aqui, ó. Ó, até, até subir, ó. Entrou e saiu. O que aconteceu com você aos 37 anos que te provocou um sentimento em que você teve muita raiva, mas que você não expôs essa raiva e, na verdade, pelo contrário, você a escondeu, você a abafou dentro de você, que faz com que você faz com que você tenha ela sempre muito próximo, né? Então, ela confirmou que de tempos em tempos vinha aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de injustiça, aquele sentimento de frustração. Só que o paciente, pobre coitado, ele não consegue ter clareza da linha do tempo. Então, ela revive as sensações, mas ela não necessariamente pensa que está revivendo o trauma. Ela revive algo, mas ela não tem a clareza que aquilo é um trauma. Ela revive a dor, mas não tem certeza que aquilo é um trauma. E aí, no momento da consulta, ela ficou meio assim, eu percebi, eu ainda pensei comigo, poxa, que paciente difícil, não tá confirmando nada. Ela falou, não, aconteceu, deu o quê? Meu pai morreu, ela falou. Mas assim, eu já, como é que ela falou? Eu já processei, tá tudo bem. Falei, ok, tudo certo. Mesmo assim, na consulta, eu fiz o desbloqueio de trauma. Passei a essência portal do tempo, porque eu sentia que algo não estava curada para ela. E aí, no dia seguinte, ela manda um áudio para mim, falando assim: Nossa, eu tô chorando muito, porque eu percebi que não tá entendido para mim. Eu não superei aquele luto ainda. E aí, no áudio do WhatsApp, ela desabafou. E aí foi lindo, sabe? O processo terapêutico assim foi tão tocante, tão maravilhoso. E ela começou a falar, ela mandou um áudio de 8 minutos pra mim. Ela falou: Poxa, desculpa, um áudio tão longo e tal, mas é que eu precisava falar. Então, alguns pacientes chegam na consulta um pouco armados e, entre aspas, seguros de si próprios, pensam que são imunes aos pensamentos traumáticos, mas é a gente apertar aquele parafuso no momento da consulta, ela fala: Tá tudo bem, mas dali a algumas horas não tá tudo bem. E aí ela manifestou depois: Poxa, eu realmente não consegui depois daquilo ser quem eu era antes, que eu era comunicativa, que eu era expansiva, que eu falava muito. Agora eu me coloquei em outra posição e a gente conseguiu desbloquear esse trauma, descondensar essa energia, fazer com que essa memória traumática se transformasse em memória de longo prazo e que fosse depositada no meu neocórtex. Por quê? Porque a memória traumática ela não é datada no hipocampo. E quando a gente, terapeuta, informa, dá o comando para o corpo de que isso aconteceu em tal ano e você sentiu tal sentimento, eu estou dando agora o quê? O carimbo. Bum, vai e descansa em paz. Só que depois a segunda parte do processo terapêutico é o quê? É o desbloqueio na coluna vertebral. Porque agora, por mais que essa memória vá, descanse em paz, existe ainda um registro no corpo, que é uma energia colapsada. E a gente faz esse desbloqueio na coluna vertebral, através de uma técnica chamada terapia portal do tempo. Olha que maravilha. Super simples, assim, ó. Algumas pessoas falam, nossa, microsemiótica é difícil. Não, não é difícil, gente. Eu garanto que não é difícil. Na verdade, eu até ouso dizer, é muito simples. É muito simples, tá bom? E aí, como é que eu faço o desbloqueio? Aquela pessoa, ela tinha um trauma aos 37 anos. Se eu não me engano, era D1. Não, 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 não. Era a D11, por isso que eu me confundi. D11, que tá aqui na coluna vertebral. Então, eu vou até a coluna, na vértebra D11. Eu vou passar um gel na coluna vertebral dela, tá? 1 grão de arroz. Massagear no sentido anti-horário. Vou pegar uma esferinha de prata, aplicar na coluna dela e colocar um micropore branco. Pessoal, esfera de prata vocês encontram em qualquer loja de acupuntura de material médico. Micropore branco vocês encontram em qualquer farmácia, qualquer drogaria. O gel terapêutico, quem desenvolveu foi a nossa equipe da Flor de Íris, tá? Ele contém uma substância chamada Keton, que é uma substância que permite a penetração dele
maior na coluna vertebral, para que descolapse aquele nódulo energético. Tá legal? Então, assim, sim, a Flor de Íris, que é a empresa da qual nós fazemos parte, a gente vende esses produtos para os terapeutas, tá? Porque são produtos testados e qualificados por nós para que vocês possam replicar na vida do paciente de vocês. Ah, Renário, eu conheço um outro gel, não sei o que, não sei o que, posso usar? Você é totalmente livre para usar seus recursos terapêuticos. O que a gente traz aqui é mais de 30 anos de experiência com resultados positivos e a gente entrega tudo isso muito mastigadinho para você. Então, o processo de desbloqueio de traumas é dessa forma que eu falei. Renar, é só isso? Não. Por quê? Porque o trauma ele é colapsado no tempo da coluna vertebral. Quando eu desbloqueio esse nódulo energético, eu faço com que a memória ela volte com maior intensidade para a mente. E aí, agora vem o conjunto. A memória volta com vividez para a mente. O terapeuta vai dar o tempo. Foi aos 37 anos. Você se sentiu dessa forma. Porque é uma coisa que eu não falei, porque é muita coisa para falar, né, gente? O nosso cérebro, por exemplo, assim, Renato, por que que às vezes eu passo na frente de uma padaria e, sei lá, de um restaurante, levanto um cheiro de feijãozinho e, nossa, na hora vem aquela lembrança do feijão da minha avó ou da minha mãe e tal. Por quê? Porque tudo aquilo que o nosso cérebro registra mediante a uma emoção, ele torna aquela memória mais vívida dentro de nós. Ou seja, mais facilmente eu puxo o resgate dela. Por isso que quando eu digo aconteceu aos tantos anos, a sensação ou o sentimento foi esse, o cérebro, quanto mais informações eu dou para o cérebro, menos fragmentada é a memória e melhor ele consegue armazená-la. Por isso que a data, o registro da emoção, do sentimento, o paciente desabafar, eu estou trazendo as informações que o cérebro precisa para que ele possa descansar em paz. Manda a memória lá para o neocórtex. Deixa ela lá entendida como algo que aconteceu. Isso eu consigo como? Através do desbloqueio, da análise correta e da prescrição de uma essência floral chamada Portal do Tempo. Eu até olhei para trás porque eu não tenho, estou na minha casa, não tem nenhuma aqui, tá? Mas, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tirar a tela aqui agora, né? Vocês estão me vendo bem? Mas tem aqui, pessoal, ó, o mapa do tempo. É essa essência floral aqui, tá? A gente prescreve junto essa essência floral para o processo de desbloqueio de traumas e a pessoa consegue desbloquear o trauma. Nessa live, eu quis trazer para vocês o lado fisiológico de como aquilo acontece. Se ficou claro, comentem aqui, Renar, show, entendi, tá legal, muito bom e tal. Se não entenderam, perguntem novamente. E antes que vocês perguntem aqui, eu quero, pessoal, que todo mundo faça aí, ó, uma foto bonitinha. Nossa, batam um print da tela de vocês e marca a gente, olha isso que legal. E marca a gente lá no Instagram, tá? Bate uma foto, o celular, ó, pô, ou então bate um print da tela, quem tá vendo no celular, e posta no Instagram de vocês marcando Centro Ravid, Noite de Estudos com Centro Ravid, tá? Esse é o nosso pagamento. Eu tô aqui falando com vocês, esse é meu pagamento, a divulgação do nosso trabalho. E quando eu falo divulgação, não é migalha, não, tá? É para que vocês apresentem esse tipo de ciência para mais pessoas. Ajudem a divulgar ciência, tornem-se divulgadores de ciência, levem o bem, espalhem o bem, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, coloquem, se expressem, digam se entenderam, se não entenderam. O tema ele é complexo, eu quero que vocês assistam essa live mais de uma vez depois para que vocês peguem aquilo que eu falei para vocês, para que vocês entendam a linha de raciocínio lógica, para que vocês entendam por que que o tratamento funciona, para que vocês entendam, poxa, é por isso que eu tenho que dizer na cara do meu paciente quantos anos ele tinha, qual foi o sentimento que ele tinha, e quanto mais informações eu extrair daquele momento, melhor, mais informações eu vou dar para o meu cérebro, menos fragmentada essa memória vai ficar e ela conseguirá descansar em paz lá no neocórtex. Isso é o caminho, gente. É isso que eu preciso que vocês entendam e compreendam. E sempre deve ser colocado a esfera na idade atual? Ah, boa, Liliana, boa, boa pergunta. Além da idade do trauma? Perfeito, tá? A gente sempre recomenda que se coloque a esfera em dois locais, duas vértebras. Idade atual, por quê? Porque na visão holística, a nossa idade atual é um tempo de esperança. E todo paciente ele é o que? Desesperançoso.
ele muitas vezes acredita que não irá se curar. Então, por exemplo, tá? Eu, em todos os meus pacientes, todos, sem exceção, que eu aprendi com meu pai, tá? O famoso Dr. Clodoaldo Pacheco, ele sempre falou: toca no paciente. Quem faz o nosso curso presencial vê ele pegando assim no paciente, toca no paciente, toca, encosta, bota a mão nele. O paciente, ele tem essa necessidade do toque. Então, em todos os meus pacientes, independente da queixa que ele traga. Ah, ele veio porque ele está com uma hipocloridria. Certo. Vou analisar a íris, prescrever o tratamento. Ah, e olha só, antes de encerrar a consulta, eu vou aplicar esse pontinho de acupuntura na sua coluna, porque é um pontinho que vai fazer você se sentir melhor mais rapidamente, tá? Não se preocupa, você não vai ter nenhum efeito colateral, só vão acontecer coisas boas a partir da colocação dessa esfera, porque ela acelera o tratamento. Vou lá na coluna dele, coloco a esferinha. Quando? Então, é o trauma, duas esferas. Idade atual, e o trauma. Ah, Renan, eu atendo online. Eu também atendo online. Esse mês, inclusive, eu mais atendi online do que presencialmente. Para todo paciente que eu atendo, eu prescrevo o tratamento quando lá a minha secretária vai embalar os produtos para enviar, eu sempre envio junto. Uma esfera de prata, eu tenho vários saquinhos, aqueles zíper que se compra, sei lá, em livraria, mercado. Eu coloco sempre três esferas, três, quatro esferas, umas a mais ali, porque é pequenininho, às vezes ele perde. E aí eu informo o paciente, ó, vai chegar. E aí eu mando sempre um gelzinho junto. Vai chegar. Quando chegar, você vai aplicar a esfera. Ah, Renan, como é que ele vai aplicar na coluna? Não, daí ele não aplica na coluna. Aí ele aplica aqui, ó, em alguma das falanges dos dedos. Porque o Dr. Vicente Dispásio, ele replicou o mapa da coluna para as falanges dos dedos. Então, para cada vértebra na coluna, existe uma falange que representa aquela vértebra. E eu vou lá, eu não, né? O paciente explica. Daí eu mando, eu compartilho direto nos grupos, né? Vocês veem. Ó, paciente que eu atendi hoje, tá aqui. Daí eu pego a minha mão, né? Mostro pro paciente, eu desenho, faço um ponto com uma caneta, tu vai aplicar aqui, dessa forma e tal. E, gente, é maravilhoso, tá? Renar, como a terapia Portal do Tempo age no organismo? Ó, e se for atendimento online? Show, foi o que eu acabei de falar, né? Tinha nem essa pergunta. Quanto tempo deixar as esferas? Né, o tempo que ela quiser. A gente não tira a esfera cai sozinha. Clenilson, Renan, explica como a terapia Portal do Tempo age no organismo. Claro, vamos lá. A terapia Portal do Tempo é uma essência floral preparada a partir da essência floral Iris germanica L e do Hypericum perfuratum. Quando a gente trabalha com essências florais, nós estamos trabalhando em um nível mais energético, ok? Mesmo que todas as essências florais da flor de íris conservem ainda metabólitos passados da flor para o frasco floral. Renário, o que é isso? Gente, eu tenho um trabalho que foi sugestionado à Anvisa, onde eu mostro como os metabólitos secundários da flor são passados para a essência floral, beleza? É um trabalho bem complexo, mas que eu coloco à disposição de todos. Basta me enviar um e-mail que eu libero esse trabalho para vocês. Então, existe toda uma filosofia por trás das essências florais, poxa, seria muito tempo para falar sobre isso. Mas basicamente, como é que funciona? A essência floral Portal do Tempo, ela tem duas essências de flores. A Iris Germanica L e a Hypericum perfuratum. A Iris Germanica L, ela é uma essência com uma única função. Ela aumenta os nossos reservatórios de acetilcolina, que é um neurotransmissor capaz que é relacionado à capacidade de aprendizagem e também à capacidade de lembranças. Então, quando a gente aumenta o teor desse neurotransmissor dentro do nosso corpo, a gente consegue lembrar com mais vividez daquilo que aconteceu no nosso passado, no nosso tempo para trás, tá? E quando eu aumento a acetilcolina, eu consigo melhorar a minha capacidade de interpretação, porque eu aprendo melhor. Então, a essência floral Portal do Tempo, ela torna as lembranças do passado mais vívidas, porém agora com uma capacidade maior de interpretação. Tá? Como é que ela faz isso? Através de marcadores metabólitos. O da, do Portal do Tempo, se eu não me engano, é a galantamina, tá? A galantamina, é o marcador metabólico do Portal do Tempo que vai aumentar a recaptação de nora de acetilcolina, dessa forma que age, tá bom? Obrigado, Renato. Ótima aula. No caso do meu irmão, que sofreu um grande susto semana passada, o gel esfera na idade atual seria para prevenir um trauma maior? Sim, tá? Seria para prevenir um trauma maior. Quanto mais eu tenho essa memória pipocando na minha região do meu sistema límbico, mais esse trauma se fortalece. Quanto
mais rapidamente, né, eu consigo apagar, entre aspas, esse trauma, menos forte ele fica. E pessoal, aí também tem muita coisa, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, só um exemplo. Lembra que eu falei pra vocês, né, que a memória traumática na esteira de eventos, ela surge a partir da amígdala, ou seja, a minha amígdala ela vai ter uma descarga hormonal muito grande que vai deixar o meu córtex pré-frontal confuso. Lembram disso? Beleza, sei que vocês lembram, né? Por exemplo, existem formas, tá? Existem formas de eu deixar essa minha amígdala mais estimulada. Quanto mais estimulada ela está, maior a probabilidade de eu não conseguir interpretar bem uma situação e por conta disso gerar uma memória traumática. Aquilo que mais estimula a amígdala é a insônia. Então, quanto menos eu durmo, mais eu estimulo a minha amígdala e mais reativa ela fica. Então, maior a chance de eu interpretar uma situação de forma equivocada e gerar um trauma. Da mesma forma, se eu durmo bem, maior é a chance de eu passar por um evento adverso e não transformar aquilo em trauma, porque essa minha amígdala ela estará mais regulada. Legal, né? Mas, por exemplo, drogas estimulam a amígdala, excesso de álcool estimula a amígdala, a falta, a carência nutricional estimula a amígdala. Então, eu preciso, né, como missão de vida, deixar essa minha amígdala regulada, tá? Porque se ela fica muito excitada, eu gero memórias traumáticas ali o tempo todo. Vamos lá, vamos lá. Pergunta da Vitória. Renari, e quem não sente diferença na aplicação da esfera? Foi aplicado de forma errada? Ou tem pessoas que podem não sentir. Calma aí. Ou tem pessoas que podem não sentir, mas mesmo assim está fazendo efeito. Beleza, vamos lá. É tudo isso um pouco, tá? Então, assim, primeira opção. Eu posso não estar tratando um trauma que de fato aconteceu. Então, eu fui lá, coloquei uma esfera em uma idade que não tem valor, tá? Que não existe um registro de trauma. Eu fiz a análise errada, por exemplo. Ou o trauma pode existir, mas esse paciente já reinterpretou esse trauma. Algumas pessoas perguntam: ah, é só flor de íris que trata trauma? Não, gente. Às vezes uma conversa no boteco com um amigo cura um trauma teu. Só porque o registro ele continua na íris. Por isso que durante a consulta eu tenho que avaliar como aquele trauma ainda afeta a pessoa. Beleza? Outra coisa. Ah, analisei o trauma na íris, mas eu não estou seguro da data. Aí existe o que eu chamo de prova real. Existe uma outra técnica chamada cronopostural de confirmação do registro do trauma, que em alguns pacientes eu faço. Eu vejo o trauma na íris, aplico a cronopostural, que é um exercício que a gente aplica em consultório para bater a data que está na íris com esse exercício que eu aplico. Quando essas duas batem, certeza que o trauma é aquele. Aí eu vou lá e aplico a esfera naquela data que eu confirmei, tá? Outra situação. Por vezes, o paciente confirma o trauma, fala que ainda tem reações daquele trauma, eu aplico a esfera e não tenho os resultados positivos. Pode ser que você não prescreveu junto à essência portal do tempo, o que eu provavelmente apostaria nisso. Ou pode ser que o tempo seja um pouco mais demorado mesmo. Alguns pacientes vão precisar de mais alguns dias ou mais algumas semanas para que ele tenha esse desbloqueio. E às vezes existem traumas tão impactantes que estão presentes há tanto tempo dentro de nós mesmos que precisamos de mais ferramentas. O desbloqueio, a essência floral, um psicólogo de conversa semanal. Este teste tem no curso. Pessoal. Vocês querem me derrubar. Eu nem falei de curso ainda, pessoal. Mas vocês sabem que as vagas vão ser abertas, né? Dia 10, anota no caderno. Dia 10 de fevereiro, as vagas para o nosso curso básico de microsemiótica irídia, em um formato totalmente novo, serão abertas. As vagas ficarão disponíveis do dia 10 de fevereiro ao dia 13 de fevereiro. Tá bom? Quem quiser entrar, marca, coloca o despertador para tocar, porque é apenas 3 dias de janela aberta e quando bater 20 alunos, as vagas se encerram. Este teste tem no curso, ele terá. Ele terá. Por que que ele terá?
Porque até então nós vendemos, né? Entre aspas, a gente ministra o curso de cronopostural, nós ministramos apenas uma única vez para uma turma. E depois quem ministrou ele foi eu, Renar Pacheco, de forma individual através da minha mentoria. Mas agora nós decidimos colocar a cronopostural no nosso curso. Na verdade, não é no nosso curso. Nós decidimos colocar ela no nosso grupo de membros. E quem faz nosso curso vai para o grupo de membros. Só que assim, ó, vai ter um encontro presencial na metade do ano para que a gente possa ensinar a cronopostural. Porque para aprender a cronopostural, por mais que a gente vá ensinar online, é de suma importância vê-la presencialmente, para que a gente possa ali corrigir os gestos desse terapeuta, beleza? Mas vai ter sim de forma online, mas o que eu recomendo é que você venha no módulo presencial, que é apenas uma vez no ano. E, gente, quem já fez a cronopostural aqui, eu sei que tem alguns alunos, comenta assim, poxa, fiz e é legal, fiz e você só comenta para que quem não conheça tenha noção da dimensão. No uso do floral Portal do Tempo, não deve ser tomado logo antes de dormir, mas se for, pode ajudar na cura do trauma? Ai, ó, vamos lá, né, por partes. É assim, ó, a minha irmã é a melhor psicóloga que eu conheço, a doutora Aline. Ela só prescreve o Portal do Tempo na hora de tomar, na hora de dormir. Por quê? Porque quando a gente usa o Portal do Tempo próximo à hora de dormir, é bem provável que você tenha pesadelos. Pesadelos ou sonhos com o ocorrido, tá? E aí alguns pacientes vão reclamar do quê? De insônia. Pô, tô tomando, tô dormindo e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu sempre digo, se você é uma terapeuta ou um terapeuta que tem capacidade de aguentar esse paciente te mandando mensagens nas próximas semanas, o utilize à noite. Eu recomendo que você o faça à noite, porque o sono REM, ele é o sono capaz de reprocessar os acontecimentos traumáticos. Agora, se você não tem habilidade suficiente para lidar com pesadelos dos pacientes, aí você deve utilizar, recomendar que você faça uso 7, 8 horas da noite, tá? Quantos frascos de oxigênio é recomendado usar? Oxigênio, será, pessoal? Ou será que é o Portal do Tempo? Porque é a aula do Portal do Tempo, mas vamos lá, tá? O oxigênio é um outro suplemento da flor de lis que atua como um detox do sangue, limpeza do sangue, especialmente para aterosclerose, redução de pressão arterial também. Quantos? Depende muito do caso, tá? Mas assim, a gente recomenda para você utilizar no mínimo um, no mínimo dois, quer dizer, que vai dar um mês, né? No mínimo dois para dar mais ou menos um mês ali. E depois, o Oxygen Plus é um produto que eu faço uso quase diário também, em uma dose menor. Então, ele pode ser um suplemento de uso diário, porque ele vai deixar esse sangue mais fluido, eliminando impurezas e combatendo o estresse oxidativo do sangue. Mas para um tratamento onde a gente quer trazer o primeiro benefício, no mínimo um mês, 2 meses. Sei que você é especialista do sono, por isso pedi. É, perfeito. Sono REM, eu sempre digo, né? Não é o tempo que cura. Olha só, que profundo. Não é o tempo que cura todas as feridas, mas sim o sono REM, porque é no sono REM que a gente processa as emoções. Pessoal, agradeço a participação de todos, colaboração de todos. 1 hora eu já tô cansadão, tá? Tô aqui quase dormindo. Agradeço demais a participação de todos, tá? Depois de muitos problemas, conseguimos entrar na nossa live e ela fluiu. Nossa, que alívio. Agradeço muito a participação de todos. Batam aquela foto, postem nas redes sociais e marquem a gente. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.